Muito bem, gente. Voltamos aqui. Regência, né? Nosso assunto aqui é regência. Estava falando com vocês aqui no vídeo anterior a respeito das duas regências, a regência nominal e verbal. Vamos dar uma olhada nesse slide aqui, que é o slide que eu encerrei a aula anterior aqui, para mostrar esse verbo abdicar aqui. Você vê que a gramática, olha que coisa interessante, né? Ela coloca o verbo abdicar, e esse verbo abdicar ele tem o mesmo sentido nas três frases aí, ó. Renunciar nos três. Mas no primeiro caso, olha lá, é sem preposição, né? Na verdade, sem preposição de, até a preposição em ali, tá vendo? Bento XVI abdicou em 2013. Esse 2013 seria aí um adjunto adverbial de tempo, né? Se a gente fosse avaliar isso do ponto de vista da gramática, mesmo da análise sintática. Bem, como você vai fazer uma prova que não há necessidade de pensar nisso, né, de ter esse conhecimento da análise sintática, então o que a gente faz aqui? Ó? Vamos fazer uma coisa aqui, vou pegar especificamente esse verbo, porque ele pode ser questionado na sua prova. Então, vem aqui, acompanha comigo aqui na lousa. Ó. Então, especificamente esse verbo, tá? Então, o verbo que é? Abdicar. Então, vamos botar aqui, ó. Abdicar. Tá, o que é interessante? O que você tem que saber? O que interessa para você aqui? Não é saber se ele é transitivo direto, se é transitivo indireto, não é nada disso. O que interessa saber é o seguinte, olha, esse verbo eu posso ter ele dentro de um contexto e ele pode apresentar a preposição em. Tá? Ele pode apresentar. Como esse exemplo aí, Bento XVI abdicou em 2013. Pô, então se tiver a preposição em, beleza, o verbo está correto, não tem problema nenhum. Isso, legal. Esse verbo também pode apresentar a preposição de, na frase Bento XVI abdicou do cargo, né? Pô, então, esse verbo aqui também pode, admite essa preposição de aí como um termo que está lá completando o seu sentido. E também admite alguma expressão sem preposição alguma, tá vendo? Então aqui, ó, sem preposição, certo? Então o que interessa para você é isso aqui, ó. É isso, mais nada além disso. Deixa eu vir para cá, ó. Olha lá, melhor, ó. É isso aqui que interessa para você. O verbo abdicar, poxa, o verbo abdicar, se ele aparece na frase, eu tenho que saber que ele admite tanto a preposição em, quanto a preposição de, ou nenhuma preposição. É isso que é funcional para nós, tá? Então volta para cá. Então, claro que aqui no slide, a gente coloca o material adequado, com o nome correto, que eu entendo que é o ideal, claro. O ideal é você saber, olha, o verbo abdicar, no sentido de renunciar, quando ele é empregado sem a preposição de, ou sem qualquer, ou com a preposição ele, é um verbo intransitivo, claro que é o ideal. Mas não há necessidade para você fazer uma prova da VUNESP, ter todo esse conhecimento aí. Tá, então só aquilo que eu mostrei na lousa para você já está legal. Bom, aí você vai lá o verbo agradar, o verbo agradar a gente viu agora há pouco, o verbo agradar no sentido de acariciar. Então esse nome que você vê aí, vamos combinar assim, desses slides para frente, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então a gente já combina aqui agora isso para não ficar repetitivo para você aí que está nos assistindo. Então, o verbo agradar aí, ó, tá escrito ali, verbo VTD, né? Verbo transitivo direto sem preposição. E no 2, né, ser agradável, satisfazer, VTI, verbo transitivo indireto com preposição a. O que você precisa saber para fazer a prova? Decorar o verbo, o sentido dele, se é fazer carinho ou acariciar, se é ser agradável ou satisfazer, e se ele admite a preposição a ou não, que é o que importa para você. Nas outras vai ser a mesma coisa, tá? Olha lá. Ó, respirar, que é o verbo aspirar, tem sentido de almejar, de desejar, de pretender, mas também tem sentido de respirar. Então, aspiramos o ar poluído, né? Ou seja, respiramos, não tem preposição, e o candidato aspira ao cargo público, ou seja, o candidato aspira, ele deseja, ele pretende o cargo público, aí esse tem a preposição. VTDI, VTD, não vão importar para nós. Eu estou pegando aqui, eu peguei alguns verbos principais, esse é o verbo assistir, por exemplo. Só para a gente continuar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Ó. O verbo aspirar tem dois sentidos.
né? Então, por isso que eu estou pegando primeiro esses verbos aí. O verbo assistir tem quatro sentidos. Então a gente tem lá, ó, assistir no sentido de ver ou presenciar exige preposição a. Assistimos ao documentário, ontem assisti a um filme. O verbo assistir no sentido de caber, né, de ser possível, né, ser de direito. Assiste ao aluno, é de direito do aluno, é permitido a ele, é possível a ele transitar nas dependências da escola. Então também é o que se decora. É o verbo, né, o sentido dele e a preposição que ele exige, que é o que interessa pra gente aí. Mesma coisa que o verbo assistir no sentido de morar. O verbo assistir no sentido de morar exige preposição em, quem assiste, assiste em algum lugar, ou seja, no sentido de morar, eu preciso saber que tem que ter preposição em, e o verbo assistir, né, no sentido de prestar assistência. Aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado nessa frase aí, nessa relação aí, porque nesse caso a gramática permite que ele tenha preposição a, que você está vendo aí na tela, né? Ou não. Quer dizer, você pode usar a preposição a aqui, está vendo aqui em cima? Ó, os enfermeiros assistiam ao paciente, né? Como também você não precisa usar necessariamente essa preposição e o sentido vai ser o mesmo. Então esse é um verbo, eu não diria assim, extremamente perigoso, mas é um verbo que você tem que tomar um certo cuidado, porque ele pode aparecer das duas formas, inclusive no caso do acento indicativo de crase também, que vai ser um assunto mais adiante. Ok? Para frente, ó, avisar. Opa, verbo avisar tem 3 sentidos. Aliás, desculpe, tem um sentido, então, mas admite essas construções aí. Informar é o verbo avisar no sentido de informar. Olha, é um verbo que tem 2 complementos. Se ele é um verbo que tem 2 complementos, ele é um verbo que eu preciso tomar um certo cuidado com ele para efeitos de regência. Então, e por que eu tenho que tomar um certo cuidado? Por causa exatamente dessas construções aí, ó. Então é um verbo que ele vai exigir um complemento que não vai ter preposição e vai exigir um complemento que vai ter preposição. Agora, essa preposição, ela pode ser a preposição a, de ou sobre, né? Então, se você sentir necessidade, né, você achar necessário, vamos dar uma chegadinha na luz aqui, ó. O que você pode fazer? Ó, realmente, gente, já a título de orientação. Isso não é uma regra, eu vou mostrar para vocês, mas é apenas como orientação. De repente você se adequa a essa orientação. Se não se adequar, você estuda da maneira que for melhor para você. Mas, por exemplo, vamos pegar o verbo informar. O que eu faria? Eu faria, estudando para o concurso, né? Eu faria o seguinte, falar, bom, é o seguinte, deixa eu ver onde é que tem. Ah, que legal, ó. Então eu faria o seguinte, ó, eu pegaria o verbo informar, né? Eu faria assim uma coisa, leria isso aí, naturalmente, faria umas questões, claro, né? Assim que a gente treina. E agora eu vou fazer aquele processo assim, que muita gente gosta, que se chama mapinha mental, mapa mental, dica, macete, bizu, dá o nome que você quiser, não tem importância. Vamos chamar de mapinha mental, mapa mental é mais bonitinho, né? Eu colocaria esse verbo e faria assim, ó. Faria assim, ó. O verbo é o seguinte, ó, vou pegar o verbo lá. Você admite uma preposição a, você admite uma preposição de, e você admite uma preposição sobre. Certo? Ó, por quê? Porque o que acontece aqui, ó? Vamos vir para cá que você consegue ver tudo aí, ó. Porque se eu tiver uma questão de regência, e essa questão de regência mencionar o verbo avisar ou informar aqui, que tanto faz, né? Tanto faz esse verbo informar ou avisar. Aliás, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e fazer um negócio melhorzinho para você, ó. O verbo é esse aqui, tá? É que ele tem sentido de informar. Esse é o sentido do verbo. Mas vamos pegar esse verbo aqui, ó. O que pode acontecer numa prova? Pode acontecer o seguinte, aparece esse verbo avisar. Ele aparece em algum lugar da frase e não importa. A frase pode ser uma frase curtinha, pode ser uma frase extensa, pode ser uma frase enorme. Vai fazer a menor diferença para você isso. Apareceu esse verbo lá.
Então, o que, que é legal você decorar isso? Porque a hora que aparece o verbo, você fala, opa, esse verbo eu já vi. É o verbo avisar, e ele é um verbo que eu não lembro o nome dele, esse negócio de bitransitivo, de dois objetos, eu não me lembro. Mas eu sei que esse verbo admite ou uma preposição a, um de, um sobre. Se eu encontrar uma dessas três preposições aqui, eu já vou ficar tranquilo, porque eu já sei que elas estão corretas, né? Se não tiver uma delas, eu já sei que está errado. É nesse sentido que eu estou dizendo para você estudar dessa forma, né? Quer dizer, você faz a questão, você lê o texto e depois faz um processinho como esse aqui, que é mais rápido, é um mapinha mental, é aquele que você olha todos os dias, né? Você pega, opa, deixa eu dar uma olhadinha no avisar. Ah, o avisar. Aquele é quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. Ah, avisa alguém de alguma coisa ou avisa alguém sobre alguma coisa. Pronto, beleza. Eu já sei que é a, de e sobre o verbo avisar. E assim vai. Volta para a tela aqui, ó. Olha lá. Vamos fazer a mesma coisa com os outros, tá, gente? Fazer a mesma coisa aí com os outros lá. Vamos para frente aqui, ó. Chegar. O verbo chegar. Dirigir, ir ou dirigir-se a algum lugar. Então, chegar ao conservatório. Não é chegar no conservatório, como muita gente... Aliás, muita gente, né? A gente fala dessa forma mesmo, né? Eu cheguei em casa ontem eu cheguei em casa, acabei de chegar na escola. A gente costuma usar o verbo chegar no sentido de dirigir-se com preposição em de uma forma naturalmente inadequada, porque a preposição correta é a preposição a. Cheguei a algum lugar, né? Comunicar, avisar. Opa, outro verbo que tem dois complementos. Quem comunica alguma coisa a alguém, faz o mesmo esqueminha ali, põe o verbo comunicar e opa, verbo você admite uma preposição a, né? Vou colocar você aqui porque você admite essa preposição. Eu vou decorar, porque pode cair na minha prova e eu sei que se tiver a preposição a, eu estou tranquilo. Bom, e assim sucessivamente, gente. Vamos fazendo lá. Então, desobedecer. Opa, verbo desobedecer significa desacatar, ele exige preposição a, quem desobedece, desobedece a. E vai seguindo, ó, vai mais rápido. Opa, esquecer, ó, quem esquece, sair da lembrança. Pô, tem duas formas, gente, olha lá que legal. Esquecemos os livros ou esqueci do seu aniversário. Pô, então pera um pouquinho, isso é um verbo perigoso? Pô, tranquilo, claro que é perigoso. Por que é perigoso? Porque se eu tenho o verbo esquecer, e esse verbo admite com ou sem preposição a, não é um verbo perigoso? Claro que é perigoso cair numa prova. E se eu não estiver treinado, eu posso errar a questão aí, né? Esforçar-se. Quem se esforça em alguma coisa. Aí eu coloco os exemplos nela. Esforcei-me em ser mais ponderado. Esforçou-se a ter as coisas. E assim vai, né? Esforçamos por uma vida melhor ou esforcei-me para conquistar. Não é um verbo perigoso, gente? Dá uma olhadinha. Claro que é, né? Pô, eu tenho um verbo que admite 4 preposições diferentes. Pô, é um verbo que eu vou ter que estudar. Eu coloquei aqui os principais aí. Implicar, esse verbo tem que tomar cuidado. Porque o implicar no sentido de ser chato, esse não tem problema, porque se cai num concurso você não erra. Mas o implicar no sentido de acarretar consequências ali, ó, tem o 2, todas as atitudes repentinas implicam sérios problemas. Normalmente você vai ouvir, né? É normal que você ouça esse verbo nesse sentido na frase 2, ó. Pega a frase 2 aí, ó. Com a preposição em. É muito comum você ouvir isso. Então você tem que tomar cuidado. Com a preposição em, tá aqui embaixo, ó, no item 3, ó, na frase 3, com a preposição em no sentido de se envolver. Ele tem o pronome oblíquo átono junto, né? Eles se implicam, eles se implicaram em negócios fraudulentos. Poxa, é um verbo perigoso então, né? Preferir, outro verbo perigoso. Preferir no sentido de gostar, ou melhor, de escolher uma coisa no lugar de outra. Ele tem 2 complementos. E o segundo complemento é preposição a lá, ó. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Ele prefere música clássica a sons barulhentos. No dia a dia você ouve assim, ó. Ele prefere música clássica do que sons barulhentos. É comum você ouvir isso daí. Se o verbo estiver aqui em cima, ó, no sentido de gostar mais de uma coisa e não ter comparação, aí ele não tem preposição. Ó. Prefiro bebidas
sem álcool, né? Agora, se eu tiver uma comparação, a escolha numa coisa no lugar de outra, eu vou usar a preposição a. Esse verbo preferir é perigoso, sim. Ó, essa parte aqui a gente vai deixar para a nossa próxima aula aqui. Vamos dar uma paradinha agora aqui, vamos dar uma descansada. Volta lá se houver necessidade no verbo para você verificar. Pô, esse verbo aqui, se caísse na minha prova, eu teria problema. É lógico, gente, que todos esses verbos que eu mostrei para vocês, não são todos os verbos da regência, é claro que não, né? Nós temos uma infinidade de verbos, mas é praticamente impossível você saber a regra de todos os verbos, a regência de todos os verbos. Então eu aconselho muito que você faça leituras de provas anteriores, até porque a VUNESP, ela tem uma característica interessante que é bom para nós, né? Para quem está estudando para concurso. Eles costumam repetir alguns elementos no que tange ao aspecto da regência. É muito comum acontecer nas provas repetições de expressões, então você vai se acostumando com isso para poder realizar uma prova lá no dia do seu concurso numa boa. Vamos dar uma descansada? Então vamos lá, tomar aguinha, daqui a pouco a gente volta aí e a gente vai continuar com a regência, tá? Vamos lá.